Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Segundo livro dos Macabeus. Terceira parte. Revolta e vitórias de Judas Macabeu, de 8 a 15. Do capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 39. O sumo sacerdote ao cimo. 3 anos mais tarde, Judas e seus amigos souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha chegado pelo porto de Trípoli com um poderoso exército e uma grande esquadra. Soube também que o país caíra em suas mãos e que havia causado a perda de Antíoco e de seu tutor Lísias. Ora, certo Alcimo, outrora sumo sacerdote, mas voluntariamente comprometido por ocasião da introdução dos costumes pagãos, vendo que de nenhum lado lhe restava esperança de salvação, nem possibilidade de achegar-se ainda ao altar, veio ter com o rei Demétrio. Isso foi pelo ano 151. Ofereceu-lhe uma coroa de ouro, uma palma e, além disso, alguns ramos de oliveira dos que se oferecem no templo. Naquele dia, contudo, não disse nada. Mas achou uma ocasião oportuna para executar sua maldade, quando foi chamado ao conselho por Demétrio e interrogado sobre as disposições e intento dos judeus. Respondeu ele: aqueles judeus que se chamam assideus, em cuja frente se encontra Judas Macabeu, fomentam a guerra e a sedição e impedem que o reino goze de paz. Eis porque, despojado de minha dignidade hereditária, quero dizer do sumo sacerdócio, vim aqui primeiro porque tenho realmente cuidado dos interesses do rei. Depois, em consideração aos meus compatriotas, porque a irreflexão dos que citei mergulha toda a nossa raça num grande mal. Reconhecido isso, ó Rei, pela benevolência que testemunhas a todos, toma as medidas necessárias para a salvação de nosso país e de nossa raça ameaçada, porque enquanto Judas estiver vivo, é impossível que haja paz. Mal acabará ele de falar, os demais amigos do rei, hostis à causa de Judas, puseram-se a excitar Demétrio. Este designou imediatamente Nicanor, ex-comandante do corpo de elefantes, e promoveu-o a general da Judéia, ordenando-lhe que partisse a fim de matar Judas, dispersar suas tropas e restabelecer Alcimo como sacerdote do grande templo. Aqueles que na Judéia haviam fugido de Judas colocaram-se ao lado dos gentios sob a chefia de Nicanor, como se os infortúnios e males dos judeus lhes devessem redundar em outros tantos êxitos. Expedição de Nicanor. Os judeus, ao ouvirem falar da expedição de Nicanor e do ataque dos gentios, cobriram a cabeça com pó e imploraram aquele que estabelecera seu povo para sempre e que continuamente, de modo visível, defendia sua parte escolhida. À ordem do chefe, partiu logo o exército e encontrou o inimigo perto da aldeia de Dessau. Embora Simão, irmão de Judas, estivesse em presença de Nicanor, adiou o ataque em vista do súbito terror produzido aos seus pelo inimigo. De seu lado, Nicanor, conhecendo a coragem dos homens de Judas e a grandeza de ânimo com que eles se atiravam ao combate pela pátria, temeu expor-se a uma decisão pelo sangue. Enviou, pois, Posidônio, Teódoto e Matatias para oferecer a mão aos judeus e receber a deles. As propostas de paz
foram por muito tempo examinadas. O chefe as comunicou às tropas e unanimemente foram aceitas. Foi fixado um dia para uma conferência dos chefes sobre esse assunto. De um lado e de outro avançou um carro e colocaram cadeiras de honra. Judas postou homens armados em lugares estratégicos, prontos para qualquer eventualidade se os adversários os viessem trair. A conferência dos chefes foi satisfatória. Nicanor passou a residir em Jerusalém sem fazer ali mal algum. Despediu até mesmo a multidão das tropas que ele havia trazido consigo. Estava constantemente em companhia de Judas, sentindo amizade para com ele. Instou para que ele se casasse e que tivesse filhos. Judas casou-se, gozou de tranquilidade e desfrutou a vida. Verificando ao cimo os sentimentos recíprocos entre ambos os chefes, investigou as cláusulas do tratado e dirigiu-se a Demétrio, acusando Nicanor de conjurar contra o Estado, porque havia designado para seu lugar tenente Judas, o próprio inimigo do reino. Exasperado e excitado pelas calúnias desse bandido, escreveu o rei a Nicanor, dizendo-lhe que estava descontente com os tratados realizados e ordenava-lhe que lhe enviasse preso Macabeu o mais depressa possível para Antioquia. Recebendo essa carta, Nicanor ficou consternado e triste por ter de romper seus contratos sem que Judas tivesse agido mal. Mas, como ele não podia contrariar as ordens do rei, procurava uma ocasião para executar essa ordem por algum ardil. Reparando Macabeu que Nicanor se mostrava mais rude para com sua pessoa e com uma atitude mais indiferente, achou que esse procedimento nada indicava de bom. Reunindo, pois, um grupo dos seus partidários, ocultou-se de Nicanor. Quando o outro compreendeu o que havia sido logrado, dirigiu-se ao grande e sublime templo no momento em que os sacerdotes ofereciam o sacrifício e deu-lhes ordem de entregarem esse homem. Os sacerdotes, porém, juraram-lhe que não sabiam onde se achava o que ele procurava. Então, estendendo a mão para o templo, jurou: se não me entregardes Judas preso, arrasarei até o solo esse santuário de Deus, derrubarei o altar e no mesmo lugar edificarei um magnífico templo a Dionísios. Ditas essas coisas, ele se retirou. Os sacerdotes então ergueram as mãos para o céu e invocaram aquele que sempre pelejou pelo nosso povo. Senhor do universo, exclamaram eles, vós, que bastais a vós mesmo, quisestes possuir entre nós um templo por habitação. Ó fonte santa de toda santidade, conservai, pois, sempre livre de toda profanação, esta casa que há pouco foi purificada. Morte heróica de Razis. Aconteceu também que Razis, um dos anciãos de Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Era um homem dedicado aos seus concidadãos de grande reputação e cognominado pai dos judeus por causa de sua benevolência. Anteriormente, por ocasião da resistência ao paganismo, havia sido acusado de judaísmo e pelo judaísmo ele se havia exposto de corpo e alma com um zelo extremo. Nicanor, que pretendia dar uma prova de sua hostilidade para com os judeus, enviou mais de 500 homens para apoderar-se dele, supondo que, prendendo-o, causaria aos judeus um golpe penoso. Como essa tropa ia apoderar-se da torre e forçar a entrada, uma vez que havia sido dada a ordem de atear fogo e incendiar as portas, Razis, quando ia ser preso, transpassou-se com a própria espada, preferindo morrer nobremente antes de cair nas mãos dos ímpios e padecer ultrajes indignos de seu nascimento. Na precipitação, porém, dirigiu mal o golpe e, enquanto os soldados forçavam do lado de fora contra as portas, ele correu animosamente para cima do muro e com coragem precipitou-se de modo a cair sobre eles. Estes afastaram-se com rapidez e Razis esmagou-se no espaço deixado vazio. Todavia, ainda respirando, cheio de ardor, ergueu-se e, embora o sangue lhe jorrasse como uma fonte de suas horríveis feridas,
atravessou a multidão numa carreira. Em seguida, de pé sobre uma rocha escarpada e já inteiramente exangue, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saíam e lançou-as sobre os inimigos. Foi assim seu fim, pedindo ao Senhor da vida e do sopro que lhes restituísse um dia. Derrota e morte de Nicanor. Ouvindo falar que Judas e seus aliados se achavam nas fronteiras da Samaria, resolveu Nicanor atacá-los com toda a segurança no dia do repouso sabático. Os judeus, obrigados por ele a segui-lo, disseram-lhe: não faças um massacre tão selvagem e tão bárbaro, mas respeita por teu lado o dia escolhido e especialmente santificado por aquele que tudo vê. Mas este tríplice celerado perguntou se existia no céu um soberano que houvesse prescrito observar o dia de sábado. Como eles respondessem: foi o mesmo Senhor vivo, todo-poderoso no céu, quem ordenou a celebração do sétimo dia, o outro replicou: também eu sou poderoso na terra e ordeno que se tomem as armas e se executem as ordens do rei. Todavia não pôde executar seu desígnio criminoso. Enquanto Nicanor, no auge de seu orgulho, decidia erigir um troféu com os despojos de Judas e seus companheiros, Macabeu, ao contrário, deixava-se levar por uma inteira confiança de que haveria de obter auxílio do Senhor. Exortava os seus companheiros a que não temessem o ataque dos gentios, a que se lembrassem dos auxílios já obtidos do céu e a que esperassem, pois também agora o Todo-Poderoso lhes concederia a vitória. Encorajou-os citando a lei e os profetas, lembrou-lhes os combates outrora sustentados e inflamou-os desse modo com novo ardor. Após haver-lhes reanimado o espírito, estimulou-os ainda, apresentando aos seus olhos a perfídia dos gentios e o desprezo da palavra dada. Assim armou a todos, não com a segurança que vem das lanças e dos escudos, mas com a coragem que suscitam as boas palavras. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que vira: Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem e exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Em seguida, havia aparecido do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro e, ao dar-la, disse: toma esta santa espada que Deus te concede e com a qual esmagarás os inimigos. Entusiasmados por estas palavras de Judas, tão nobres e tão capazes de excitar a coragem e robustecer as almas dos jovens, decidiram os judeus não acampar, mas arrojar-se para a frente, travar com valor a batalha e obter assim uma decisão, porque a cidade, a religião e o templo estavam em perigo. Não lhes causavam tanta preocupação as mulheres, as crianças, seus irmãos e seus parentes. A primeira e principal inquietação que tinham era a purificação do templo. Não era menor a angústia dos que haviam ficado na cidade, ansiosos pela luta que ia ser travada fora da planície. Todos já aguardavam a batalha decisiva, prestes a se iniciar. Os inimigos também já se tinham reunido para o combate. Os elefantes estavam postados no lugar conveniente, a cavalaria disposta nas alas. Macabeu, à vista dessa multidão imensa, do aparato de armas tão diversas e do aspecto temível dos elefantes, estendeu as mãos para o céu e invocou o Senhor que opera prodígios. Sabia muito bem que não é o poderio das armas que obtém a vitória, senão que Deus a decide, outorgando-a aos que ele julga dignos dela. Eis como foi sua oração: Senhor,
Vós que no tempo de Ezequias, rei da Judéia, enviastes vosso anjo e fizestes perecer 185.000 homens do exército de Senaqueribe, enviai, pois, ainda agora, ó soberano dos céus, um bom anjo que nos preceda, infundindo temor e espanto. Que vosso braço se estenda e extermine aqueles que, blasfemando, vierem atacar vosso povo santo. E com estas palavras terminou. De um lado, as tropas de Nicanor avançavam ao som das trombetas e dos hinos guerreiros. Do outro lado, os de Judas travavam a batalha entre invocações e orações. Enquanto pelejavam com as mãos, oravam ao Senhor no coração, e assim derribaram por terra nada menos que 35.000 homens, e sentiram-se cheios de alegria por ver Deus manifestar-se desse modo. Concluída a batalha, dispersaram-se felizes quando reconheceram Nicanor prostrado com a sua armadura. Então, entre gritos e alvoroço, louvaram o Senhor na língua paterna. Aquele que se consagrara de corpo e alma ao serviço de seus concidadãos e conservara para com seus compatriotas o amor de sua juventude, ordenou que degolassem a cabeça de Nicanor, como também a mão e o braço, e os levassem a Jerusalém. Chegado à cidade, convocou seus compatriotas, dispôs os sacerdotes diante do altar e mandou aproximarem-se também os que se achavam na cidadela. Apresentou-lhes a cabeça do impuro Nicanor e a mão que este maldito havia insolenemente estendido contra a morada do Todo-Poderoso. Depois mandou cortar a língua do ímpio para lançá-la em pedaços aos pássaros e mandou suspender diante do templo o braço decepado como castigo de sua insensatez. E todos puseram-se a louvar nesses termos o Senhor que se tinha manifestado. Bendito seja aquele que preservou sua morada de toda a impureza. O dia de Nicanor. Judas suspendeu do mesmo modo a cabeça de Nicanor na parte exterior da cidadela como sinal palpável e evidente da proteção do Senhor. De comum acordo foi estabelecido que doravante não se deixaria passar esse dia sem festejá-lo e que seria celebrado no dia 13 do 12º mês, chamado Adar em língua siríaca, a vigília do dia de Mardoqueu. Epílogo. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. Aqui, pois, termino.